Graça e paz. Esse é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e deleitemo-nos nele, porque tudo que o nosso papai faz é muito bom. Ei, aleluia! A palavra de Deus tem sido luz para os nossos caminhos, iluminando a nossa caminhada enquanto estivermos aqui. E nós temos falado muito sobre a vontade de Deus prevalecer nas nossas vidas. Nós temos falado de renovação de mente, de nos amoldarmos à palavra de Deus, que é perfeita, que foi feito justamente. Hoje nós temos a palavra nas nossas mãos, porque foi feita, escrita para filhos. Aleluia! E hoje nós vamos falar de algo que eu creio que muitas pessoas têm sofrido com um peso desnecessário por falta de entendimento. Nós vamos falar, porque a palavra a gente sempre tem falado de Oséias, que o meu povo perece por falta de conhecimento. E quando o conhecimento chega, a luz chega, e quando a luz chega, vem toda uma capacitação do Pai para que nós possamos viver nessa vida maravilhosa. Nós temos falado muito de uma carência que veio porque a plenitude do amor de Deus foi perdida no Éden, mas em Cristo Jesus essa plenitude foi restaurada. Você pode ser pleno, inteiramente pleno da vontade perfeita de Deus na sua vida. Aleluia! E hoje nós vamos falar de um assunto que como eu falei, assola a maioria das pessoas. O perdão. O perdão. Ei, o perdão, porque nós fomos perdoados, nós podemos ter esse relacionamento com o Pai. Porque o perdão nos atingiu de uma tal maneira que o caminho foi aberto por nós. Todo relacionamento perfeito tem como base o perdão. Aleluia! E é esse relacionamento perfeito que nós temos com o Pai, que nós podemos também ter com os outros, com todos aqueles do qual estão à nossa volta, por causa deste amor que um dia nos alcançou e nos perdoou. Aleluia! Por causa desse perdão, as suas orações prevalecem, sabia? A sua oração só vai prevalecer, querido, porque você tem um coração perdoador. Com que ousadia nós podemos chegar diante do trono da graça para alcançar as misericórdias oportunas com um coração não perdoador? Como que nós podemos, uma vez eu coloquei até no meu Instagram, como nós podemos ser tão ousados de queremos chegar diante de Deus, receber de Deus tudo aquilo que Ele tem provido para nós, quando o nosso coração não quer também liberar para esta pessoa o que tanto nós estamos buscando em Deus. O perdão, amados, o perdão faz com que as nossas orações, a nossa vida prevaleça. Sem o perdão, não tem como você prevalecer em qualquer situação da sua vida. O perdão é um estilo de vida, como nós temos falado. Todo o evangelho, à medida que a luz vai chegando, nós temos que viver naquela luz que chegou como um estilo de vida. O evangelho, todo o evangelho é um estilo de vida. Jesus prevaleceu em todas as situações por causa do estilo de vida que ele tinha, um estilo de vida de acordo com a perfeita vontade de Deus. E eu falo para vocês, queridos, que Jesus era o único que poderia verdadeiramente ficar magoado, brigar, não perdoar. Por quê? Porque o Deus de toda glória se fez carne e veio habitar no nosso meio. E ele não tinha nenhuma razão de estar aqui a não ser a minha vida e a sua vida. E ele foi
foi maltratado, ele foi xingado, ele foi cuspido, ele foi zombado, mas em tudo isso, ele tinha uma palavra, ele tinha uma vida perdoadora dentro dele, ele tinha um estilo de vida que ele veio trazer este estilo de vida para mim e para você. Aleluia! Glória a Deus! É neste estilo de vida que hoje o Senhor está querendo. Como eu disse, ele era o único que podia ficar magoado, falar: pai, para com isso, eu não vou ficar com esse povo não, olha o que eles estão fazendo comigo, eu sou teu filho, vim aqui para poder salvar, vim aqui para poder mostrar a verdadeira vida, e olha o que eles estão fazendo, estão zombando, estão me machucando, estão me apedrejando, estão falando que eu até sou Beelzebu, eu estou fora. Não, mas ele veio porque o reino do qual ele veio trazer para nós é um reino acima de toda essa mediocridade do inferno. Por isso que ele não poderia nunca se deixar contaminar com essa mediocridade, se ele veio justamente para destruir todas as obras do inferno. Por isso, meu amado, eu falo para você que você, em todo o tempo, se você quer ter uma vida que prevaleça, uma oração que prevaleça, tenha dentro de você um coração perdoador. Porque se aquele que nos perdoou e nos trouxe para junto dele, com que, eu chamo isso de uma ousadia, com que ousadia eu posso dizer para o outro: eu não te perdoo. Amados, isso é sentar acima do trono do Altíssimo. E você sabe quem queria fazer isso? O diabo, que está lá em Isaías. Ele diz: eu me assentarei acima do trono do Altíssimo. Então, queridos, eu quero falar hoje com vocês. Vamos ler na palavra, mas antes vamos orar. Papai, eu quero te glorificar e te exaltar, porque o Senhor colocou dentro de nós a sua natureza, essa natureza perfeita, essa natureza maravilhosa que nos ensina a cada dia a viver essa grandeza de uma vida que difere de tudo aquilo que nós experimentamos neste mundo de destruição. Pai, mas antes nós estamos aqui sendo alimentados pela sua palavra, por esta unção que prevalece. Nós declaramos, Senhor, que o nosso coração está atento à sua voz, Espírito Santo, que traz o convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos leva neste dia a uma dimensão maior de entendimento, no nome de Jesus. E eu oro por todos aqueles que estão me assistindo agora, uma unção também vindo sobre eles, para que eles entendam, haja luz e vivam de uma maneira tão perfeita, Pai, esperando a volta de Jesus Cristo. Obrigada, obrigada, Espírito Santo, obrigada, luz eterna, obrigada, Senhor, porque na tua luz nós vemos a luz. Aleluia. Vamos ler a palavra aqui em Mateus 18. É uma pergunta, Mateus 18, 21, é uma pergunta que Pedro fez para Jesus. Eu acho que essa pergunta ecoa dentro de cada um essa mesma pergunta que Pedro falou para Jesus. Então Pedro chegou perto de Jesus e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu tenha de perdoá-lo? Até 7 vezes? E Jesus lhes respondeu: não te direi até 7 vezes, mas sim até 70 vezes 7. Aleluia! E aqui no rodapé da minha Bíblia, King James, fala assim: os rabis e mestres judaicos ordenavam perdoar até 3 vezes. Pedro sugeriu um salto espiritual, 7 vezes. De certo, Pedro falou assim: bom, vou falar 7 vezes, que aí já estou melhor do que os rabinos, então Jesus vai me aplaudir. Ei, Pedro, você perdoou 7 vezes, cara, você é bom, rapaz, você é muito bom, que coração perfeito você tem. Mas não, Jesus, quando dá resposta para Pedro, ele está falando: Pedro, 7 vezes?
é muito pouco. 7 vezes não é nada, Pedro. É 70 vezes 7. Queridos, isso fala de um estilo de vida. 70 vezes 7. Isso vem falando para nós de um estilo de vida do qual o Senhor está nos propondo. Porque, queridos, como eu falei no começo ali, eu tinha colocado no Instagram, como é ser ousado demais. Você recebe um perdão e não saber perdoar. E não, porque o perdão, queridos, não é um sentimento. O perdão é um ato de bondade, é um ato de obediência. O perdão, você não espera sentir, porque os seus sentimentos estão machucados, os teus sentimentos foram feridos, os teus sentimentos foram apertados. Então, quanto mais você pensa nisso, mais isso vai crescendo e mais você vai se tomando por uma razão própria, por uma justificativa. Como não poderiam fazer? E já cansei de perdoar. Ei, quantas vezes essa graça perdoadora vem no nosso dia a dia? E o Senhor fala que Ele lança no mar do esquecimento aquilo que nós fazemos. Mais uma vez falo com que ousadia eu posso dizer que eu não vou perdoar. Queridos, a falta de perdão tem as suas consequências. A falta de perdão pode te trazer muita enfermidade, sabia? A falta do perdão. E Deus não quer isso para você. Deus não quer isso para você. E quando o perdão, ele não é exercido, isso é fruto de um coração de orgulho. O meu orgulho próprio foi ferido. Queridos, e esse orgulho próprio vai exigir direitos próprios. E todas as vezes que você vai exigir seus direitos, você está anulando a verdadeira vida. Amados, lembra da sua conversão? Quando você chegou diante de Deus, carregada de uma vida de pecado. E quando você chega diante de Deus, você pede perdão. Ao se ajoelhar, você levanta, santa, perdoada, um estado de graça tão maravilhoso, que você fala, meu Deus, isso é real, porque o perdão de Deus te alcançou. É um perdão que não te julga, um perdão que não te condena, um perdão que vem com uma bondade, e só essa bondade dele te envolve de uma tal maneira que você fala, meu Pai, que graça tremenda é essa? Então, amados, quando você não perdoa, você está perdendo o direito de ter essa verdadeira vida. Um dia, um tempo atrás, eu estava orando e o Senhor me deu uma visão. E eu quero passar essa visão para vocês. E nessa visão, eu estava vestida com uma placa, toda envolvida com uma placa na frente e atrás. E nessa placa estava escrito, eu te perdoo. Alguém tinha me feito alguma coisa? Não. Mas eu andava com essa placa na rua e todo mundo que lia fala, eu te perdoo. Uau, quem será que magoou essa pessoa? Não, ninguém tinha feito nada. Mas essa placa, isso, ela ia na frente, ia caminhando na minha frente. Eu te perdoo. E à medida que eu caminhava, eu percebi logo na frente pessoas criticando, falando mal e zombando, e outras até muito bravas em relação à minha pessoa. E eu estava ali caminhando, e eu ia muito feliz, muito alegre,
Porque essa placa já estava fazendo um escudo na minha vida. Eu perdoo. E à medida que eu ia me achegando e as pessoas estavam conversando ali com aquele jeito, e na hora que eu cheguei, elas foram se aquietando, porque eu sabendo daquilo que estava acontecendo, aquilo eu não me deixei ser afetada por aquelas conversas, porque tinha algo dentro de mim que fazia um escudo. Eu perdoo. E eu nem queria saber o que elas estavam falando. Eu nem queria, eu só sabia que tinha, mas era algo que não mais me atingia. E interessante é que assim que me viam, elas se constrangiam. Por quê? Porque era uma alegria que estava dentro de mim, que eu não deixava me abater por aquelas palavras que estavam querendo me ferir, porque tinha um escudo na minha vida, tinha um escudo de estilo de vida. Eu te perdoo. Então, antes de acontecer esse estilo de vida perdoador, já faz um escudo em você. Ei, não tem como. Isso é passar um rolo compressor na cara do diabo, queridos. Aleluia. Sem precisar dizer uma palavra de autodefesa. De autodefesa, nada poderia me atingir. Qualquer atitude que vinha, perdia a força. Meu Deus, como isso é real, queridos. Como isso é real. E esses dias o Senhor estava falando ao meu coração uma coisa que o diabo tem cirandado com os crentes é em relação a esses sentimentos não perdoador. Ah, eu não perdoo meu pai, eu não perdoo minha mãe, eu não perdoo meu marido, eu não perdoo fulano, eu não perdoo... Que carga é essa, amado, que você está carregando? Que carga é essa? Lembra que aquele que foi para a cruz, ele falou, perdoai porque eles não sabem o que fazem. E quanto mais você fica pensando nessa situação, como eu falei, mais ela vai te envolvendo. E mais peso você vai carregando. Aí você fica, ai, parece que tá doendo nas minhas costas. O que será isso? É falta de perdão, querido. Que dor no estômago. O que será isso? Falta de perdão. Não é a imposição de mãos que vai resolver isso. É atitude. Atitude perdoadora. Porque o Senhor falou, eu obedeço. Porque o Senhor disse, eu obedeço. Pedro tinha pescado a noite inteira. Mas Jesus falou, lança a rede. Eu falei, Senhor, já pesquei, não tem nada. Mas por causa da sua palavra, eu lanço a rede. Por causa da palavra dele que ele disse, perdoai. Lança a rede, amado. Lance essa rede do perdão. E você vai colher um estado de graça tão grande como você nunca pensava que existia. Lança a rede do perdão. Lança a rede do perdão. Porque é o diabo querendo te ferir. Mas tem uma vida imbatível dentro de você. Não se deixe prender pela falta de perdão. E o perdão vai sempre exigir uma atitude. Não é o outro que vai vir. É você que vai. Vai na frente, vai confrontar esse sentimento não perdoador. Confronte-o. Como? Chegando diante dessa pessoa. Às vezes você nem precisa falar nada. Um abraço, um olhar, você já lançou a rede. Vive intensamente, queridos. Não importa o que te aconteceu. Importa que você já recebeu tanto perdão que você pode dar. Deus não está falando de você dar algo que você não dá conta.
Não, Ele primeiro nos encheu do seu amor. Ele primeiro nos encheu do seu perdão. E é este perdão que você passa a liberar. O mesmo perdão que te alcançou, é esse mesmo perdão que você vai lançar à rede e vai alcançar a muitos. E não só as pessoas vão viver livres, mas você vai ser aquele que colherá a graça, essa graça dentro de você, para que você possa viver uma vida que prevaleça. Queridos, o perdão não é um ato, não depende dos seus sentimentos. Já pensou se Deus não lançasse no mar do esquecimento todos os nossos erros? Por isso que eu vou falar e eu falo o que eu falei lá no Instagram. Qual a ousadia que você está usando? A ousadia do inferno? De orgulho? De ficar acima do Altíssimo? Ou a ousadia do Espírito Santo, que fala para você, lança a rede do perdão. Quantas vezes? 70 vezes 7. É um estilo de vida. Viva com essa placa. Antes mesmo de acontecer, você já está com esse escudo. Eu te perdoo. Eu te perdoo. Capacete da salvação, você já sabe quem você é. A sua mente está sendo renovada pela palavra de Deus. A sua mente está tomando todos os dias esse alimento espiritual para que você possa, a cada minuto, a cada segundo, a cada dia, a cada hora, prevalecer. Todos querem prevalecer, mas não com as armas do mundo, mas com as armas espirituais. E é esta arma que massacra o orgulho próprio. É essa arma que te coloca dentro da perfeita vontade de Deus. Eu quero ler só com vocês rapidinho 1 Pedro 2, que diz assim. Eu amo isso aqui. 1 Pedro 2 diz assim no versículo 19, diz assim. 1 Pedro 2, no versículo 19. Pois é louvável que por causa da sua consciência para com Deus, alguém suporte constrangimentos e sofra injustamente. Porquanto que mérito há em ter de suportar castigos recebidos porque haveis praticado o mal. Entretanto, se suportais sofrimentos, quando fazeis o bem, isso é digno de louvor diante de Deus. Para esta obra fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, legando-vos também este exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. Quando ele era insultado, ele não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava àquele que exerce plenamente justiça em seu juízo. Para essa obra, nós fomos chamados. Como você pode ser tão ousado de receber a graça do perdão e não saber perdoar? Recebe essa ousadia, porque o perdão é para os corajosos. Sede corajoso, sede corajosa. Olha para essas pessoas que te feriram, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. E se você se deixou ser ferido, é porque você também não sabe
Que natureza é essa que te alcançou, que está dentro de você? Você ainda está agindo por sentimentos da velha criação. Mas quando você tem o entendimento de quem você é em Cristo Jesus, que natureza é essa que está em você, você libera perdão, independente de tudo que tem acontecido com você, de cada palavra, de cada palavras que veio para te ferir. Você tem um escudo. Eu te perdoo. Pronto. É esse o escudo que faz o perdão um estilo de vida em você. Viva intensamente o Evangelho. Abre mão. Abre mão dessa velha criação. Dessa velha criação que é carente de uma plenitude do amor de Deus. Este amor já te alcançou, te perdoou e te trouxe para perto dele. E é junto dele que nós vamos aprendendo a viver essa vida maravilhosa. Amém, queridos? Como eu sempre termino o nosso vídeo, espalhe essa notícia. Seja você um propagador do Evangelho, dessa graça perdoadora que te atingiu. E você pode lançar a rede do perdão e colher os seus amigos de volta, e colher o seu pai de volta, e colher a sua mãe de volta, e colher o seu marido de volta, e colher o seu filho de volta, e colher a sua amiga de volta, e colher aquele que te feriu. Lança a rede do perdão e você vai ter a colheita, uma colheita de vida e vida em abundância. Amém? Dê o seu like. Se não está inscrito no canal, inscreva. E é essa palavra que o Senhor tem para nós hoje. Perdão, um estilo de vida. Beijos.